O fim da data FIFA chegou e agora nós vamos ter uma maratona de jogos acelerados pelas principais competições continentais e nacionais. Foi uma data FIFA bem importante para a seleção brasileira, conseguimos 2 vitórias e tiramos a diferença de pontos para a equipe do Uruguai. A Argentina venceu, hoje tem Brasileirão e vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo do canal Resenha. O seu espaço aí pra gente trocar aquela ideia sobre futebol. Deixa o likezão aí, se inscreve no canal e comenta aí nos comentários qual a sua expectativa para os jogos de hoje do Brasileirão e comenta aí o que você achou dos jogos da seleção. Sendo muito sincero com vocês, rapaziada, apesar de 4-0, eu ainda acho o jogo da seleção brasileira um jogo muito pobre. É evidente que uma data FIFA onde você tem várias baixas, como tivemos principalmente o Vini Júnior, que até então era o nosso principal jogador na seleção, ela vai exigir que você treine um pouco mais e ela vai apresentar algumas limitações a nível tático, até porque é pouco treino para você treinar um time. Mas diga-se de passagem, o time peruano, rapaziada, a seleção do Peru, sem sombra de dúvidas, é uma das mais fracas que eu vi dentro das eliminatórias. 4-0 foi pouco para uma seleção que não produziu nada contra a seleção brasileira. E sendo muito franco com vocês, eu acredito que ainda foi beneficiada pela arbitragem, que só em um lance teve que ter 2 pênaltis para ter pelo menos um marcado. Até porque parece que era proibido dar pênalti para a seleção brasileira. E talvez o jogo se desenhou de uma maneira que os pênaltis salvaram o Brasil. Até porque o 2-0 tendo 2 penais convertidos pelo Rafinha, deu a tranquilidade para a equipe trabalhar a bola e achar os outros gols. E o primeiro gol do Rafinha saiu aos 38, numa cobrança de pênalti, como eu disse, e o segundo aos 54. Belas cobranças, por sinal, do jogador do Barcelona, que tem sido um dos destaques da equipe catalã e fez um ótimo jogo se tratando ali dos jogos em geral pela seleção brasileira, né? Sobre os outros gols, um deles foi marcado, um golaço inclusive aos 71, e uma linda jogada pelo lado direito do Luiz Henrique, onde ele cruzou e o Andrés Pereira marcou no voleio, e o próprio Luiz Henrique se consagrou e marcou um 4º gol, que deu 4-0 para a seleção, e a partida ficou aquela partida bem morna, bem choca e bem aos moldes do que uma equipe que tá vencendo quer, com possibilidade de um 5º gol, mas sem sombra de dúvidas com uma equipe do outro lado totalmente combalida. E apesar de eu falar com vocês que eu acredito que o jogo da seleção ele é muito pobre, eu acho que pouco dessa culpa deve ser atribuída ao Dorival, até porque ele foi ali um treinador que pegou o carro andando, tendo que trocar o pneu, sendo que já tinha sido treinado pelo Diniz, tinha sido treinado ali pelo Ramon Menezes, que foi muito mal, e vinha de um trabalho do Tite, que é muito questionado a nível de competições. Mas assim, galera, eu acho que era o que precisava, o Brasil precisava vencer para se recuperar dos resultados ruins em outros períodos das eliminatórias e minimamente se equilibrar ali com o Uruguai. O Uruguai, que diga-se de passagem, teve uma data FIFA para esquecer, até porque perdeu para o próprio Peru e ontem mesmo empatou, sendo que está vivendo uma turbulência total com seu técnico e jogadores. E a classificação das eliminatórias da Copa ficou dessa maneira, com a Argentina que venceu e convenceu com gol até do próprio Almada do Meu Fogão e vários gols do craque Lionel Messi, que está de volta, e ainda por cima bateu 22 pontos na tabela de classificação, sendo que diretamente está caminhando a passos largos ali para poder garantir a vaga no Mundial de 2026 com muita facilidade e com muitas rodadas de antecedência. Em segundo lugar, a gente tem a Colômbia, que também jogou em casa, pegou a equipe do Chile, também não tomou conhecimento. Diga-se de passagem, James Rodrigues parece que realmente ali faz questão de jogar pela Colômbia, né? Foi um dos principais jogadores ali dentro dessa vitória. E o Uruguai foi como eu disse para vocês, ó. E o Brasil, com as 2 vitórias, encostou no Uruguai e agora tá a um golzinho de talvez passar a Celeste Olímpica. Em quinto lugar está o Equador e o Paraguai acompanha em sexto, e a equipe ali talvez paraguaia conseguiu um ótimo resultado, talvez um dos melhores ali, pois ela tinha Venezuela no seu calcanhar e conseguiu vencer por 2-1 em casa. E assim, meus amigos, agora a gente tem rodadas aqui das eliminatórias daqui a um mês novamente. O Brasil pega a Venezuela fora de casa e na sequência enfrenta ali a seleção do Uruguai na Fonte Nova, em Salvador, na Bahia. Vamos torcer para talvez a seleção uruguaia tá meio bagunçada da maneira que tá e a gente se beneficiar disso de alguma
alguma maneira. Mas enfim, rapaziada, vários destaques a gente pode dar aí pra seleção nessa data FIFA. Como eu disse pra vocês, o Gerson jogou muita bola, o Igor Jesus tá jogando muita bola na seleção também. Foi um cara muito questionado quando foi convocado, assumiu a camisa 9, entre aspas, e deu conta do recado. Já o Luiz Henrique, que é um outro jogador do Botafogo que vem se destacando bastante, fica o questionamento, né? Será que vale a pena continuar apostando por um jogador no lado direito ou se vale a pena dar uma moral aí pro Pantera? E um ponto muito importante a gente tem que lembrar: Neymar está de volta. E será que o craque brasileiro ainda tem vaga nessa seleção? Será que até a próxima data FIFA Neymar terá condições de ser convocado? Vamos aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos. E como eu disse pra vocês lá no início desse conteúdo, e até já peço a você que se tá gostando do mesmo, deixa o likezão aí, se inscreve aí pra poder acompanhar os nossos vídeos. Temos o Brasileirão voltando já no dia de hoje. Agora nós temos aí 9 rodadas para o término do campeonato, entramos na 30ª rodada e durante a data FIFA apenas um jogo movimentou o campeonato, que foi ali o Atlético Mineiro recebendo a equipe do Grêmio por uma partida atrasada, que venceu a equipe gaúcha por 2-1. Pro caso do Galo, praticamente espantou ali qualquer risco que teria de talvez ali brigar por um rebaixamento no final do campeonato. Já pro Grêmio, uma chance que teria de se distanciar daquela zona foi-se embora, né? Até porque era uma partida atrasada e o Grêmio já veio numa batida bem interessante para a recuperação na competição. Só que o porém, meus amigos, é que temos Vasco da Gama e São Paulo entrando no dia de hoje e Fortaleza e Atlético Mineiro também entrando em campo no dia de hoje. A equipe paulista manda o seu jogo ali no Morumbi contra a equipe do Vasco. É um jogo que eu acho que vale muito para as duas equipes. Apesar de o Vasco estar na semifinal da Copa do Brasil e jogar no próximo final de semana, é o calendário da CBF totalmente bagunçado. Já para a equipe paulista, vale muito a questão ali da manutenção no campeonato, até porque desde que foi eliminado pelo Botafogo, o São Paulo apresentou muita inconsistência na competição e viu em risco as suas vagas ali, que já estavam meio que encaminhadas para essa disputa no final do campeonato, meio que cessarem, né? Até porque naquela situação que o São Paulo está atualmente, que é na 5ª colocação, tem muita equipe ali que está na mesma faixa de pontos ou se distanciando na tabela. O próprio Flamengo, por exemplo, já tem uma gordura de 4 pontos e um jogo a menos. Então, mal ou bem, se a gente parar para analisar, pode ser uma boa partida para o São Paulo vencer, partindo do ponto que o Vasco pode estar entrando com um time mais mesclado dentro de campo ou tirando um pouco o pé para se colocar de vez na condição pela disputa da vaga direta para a Copa Libertadores. Já o Fortaleza, eu acho que tem um duelo que é um dos mais difíceis para o Leão, mas necessariamente é muito importante, até porque ele entra em campo para defender a 3ª posição, já ameaçado pela equipe do Flamengo, que ali tem 4 pontos a menos, mas como eu disse, tem um jogo a menos também, e pode enfrentar o Atlético Mineiro também na mesma situação do Vasco, com uma equipe ali que tira um pouco mais o pé, ou com um time misto, até porque o Galo com a vitória, como eu disse pra vocês ali no início dessa parte, eu acho que se deslanchou de vez ali dessa situação de estar a poucos pontos das posições mais abaixo da tabela. Mas enfim, galera, ainda complementam a mesma rodada na quinta-feira, Corinthians e Atlético Paranaense. Temos o Flamengo entrando em campo com um Fla-Flu, que é um clássico decisivo para as equipes cariocas. E ainda por cima, na sexta-feira temos o Atlético Goianiense contra o Cuiabá e o Botafogo enfrentando o Criciúma, né? Numa partida ali pelo Maracanã, em que a equipe alvinegra esgotou os ingressos. E vale lembrar que o Cruzeiro também vai a campo contra o Bahia na sexta. Temos o Inter no sábado contra o Grêmio num Grenal. Vitória e Bragantino jogam no sábado por um duelo ali que vale ali muita coisa no meio para baixo da tabela. E o Palmeiras, ó, é a única equipe que joga no domingo e vai ao Alfredo Jaconi enfrentar o Juventude. Mas esse assunto pra gente desmembrando ao longo dos dias aí por muitos vídeos, tá? Mas enfim, comenta aí nos comentários o dia que seu time entra em campo, qual é a sua expectativa. Comenta aí também o que você achou da seleção. Foi exatamente o que eu comentei com vocês. Eu acho que as 60 mil pessoas que estiveram em Brasília tiveram um jogo que poderia ter sido muito mais fácil, mas é o que é. Vencemos e é bola pra frente. Tamo junto.